Vamos colocar a primeira prova para ver se você respeita o decreto de Deus. O primeiro está em Romanos 9:11. Esse é violento. Esse é morte na panela para os pregadores de hoje. Romanos 9:11 diz: pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme ao livre-arbítrio do homem, olha, para que o propósito, conforme a eleição de Deus, permanecesse não pelas obras, senão pelo que chama. Olha, o bebê está em tua barriga. Hello, atente-me bem. O bebê está em tua barriga. Tu não sabes se ele vai ser um Fidel Castro. Tu não sabes se essa mulher vai se portar bem ou mal. Isso não é por obras, é por aquele que elege. Você sabe que numa casa grande há utensílios de honra e utensílios de desonra. E todos são salvos. Em uma casa grande, em casa de Deus, no plano de Deus, há instrumentos vis e instrumentos de honra. E às vezes tem gente que se porta mal, mas são salvos, como Paulo. Paulo perseguia os crentes e os obrigava a blasfemar. Ai, matou Estevão, matou lá e disse, foi o perito arquiteto de nossa fé. Veja, em uma casa bem bonita, há móveis maravilhosos, verdade que sim? Em uma casa bonita, utensílios preciosos, e tu tens facas de ouro, de prata, você serve café numa vasilha preciosa, você tem tapetes maravilhosos, mas também há latrinas. E essas privadas são tão importantes quanto os móveis novos que você tem. O que você faz sem um banheiro em sua casa? Você tem que ir ao pátio lá se esconder. Não gostou do exemplo? Na igreja, às vezes, se aborrece, sentam do teu lado e pessoas te dizem, olha, não creia nisso. Aí do lado tem vasos bem vis aí, para te chacoalhar para ver se você tá firme ou não. E não se pode sacar da igreja. Olha, pastor, olha, tem um rapaz aí que fica passando notícias. Isso não é assim, isso é uma mentira, ele tá mentindo. Olha, isso, dízimos, isso daquilo, é um vaso vil. Então você fica aí e de momento ele veio, te enganou e te tirou da igreja. Agora vem outro e diz, pera. Porque ele não te enganou por um tempinho, mas depois ele se dá conta e volta. Abençoado, como é que você tá? Reinando em vida. É que eu tive umas coisas aí, tive uns problemas. Não, veja, põe-te no decreto. Volta pro decreto. Veja, Pedro estava com o Senhor ali, e esse Pedro deu tantas, mas ele, um vaso útil para algumas coisas. Judas estava ali, você crê que? Rapaz, Judas era um banheiro de alta qualidade. Porque Jesus necessitava de alguém que o entregasse. Quem melhor que Judas? De certo, Judas era escolhido para esse propósito. Jesus sabia quem ele era. Mas não, vamos trazer, ele é muito útil. Olha, você tem gente que te maltrata, que te chama de hipócrita. Você necessita do teu lado, se sai daí, como é que você vai se aperfeiçoar? Como é que você vai exercitar os sentidos, o discernimento do bem e do mal, se Deus não te envia alguém que te engane às vezes? Às vezes você não pode aprender pelo que outros te dizem, você vai ter que aprender por tua própria experiência, a menos que você seja dessas pessoas inteligentes que aprendem pelo conselho de outros. Tem gente que diz, diga-me, conte-me o que aconteceu, isso. Ok, obrigado. E não aconteceu nada com ele. Tem gente que aprende pelo exemplo a outros que não têm ouvidos nem tomam conselho. Mas, voltando ao tema,
Aqui diz que Deus elege desde o ventre. Desde lá, Deus não espera se você se porta bem ou mal. Deus disse, esse é meu. Ele é escolhido. Naturalmente, você contribui na tua vida desse rapaz para que se porte bem. Mas, o importante aqui é, você sabe o que diz o sistema religioso? Atualmente, ouça isso, atualmente, poucos crentes creem neste versículo desta maneira. Não, peraí, irmão, isso não é assim. Como é que Deus vai eleger? Não. Cada um tem seu próprio direito de escolher uma vida reta, uma vida boa. Cada um escolhe sua salvação, diz o homem. Mas o decreto a mim me diz outra coisa. Se dá conta a problemática? Deus tem um decreto. Então tu me escolhes a avenida lógica, a avenida a mim me disseram, a avenida eu penso, ou a avenida a minha experiência me diz. Então você vive pela sua experiência e acaba de manusear. Não me importa o que Deus disse. Eu tenho vivido muito nesta terra e eu vou viver conforme ao que eu tenho vivido. Mas as tuas palavras eu não respeito. Eu tenho feito esse ministério. Diga, eu fiz. No aspecto que Deus me deu, então me usou este ministério. Eu comecei. Mas eu não faço diferente do que Deus disse. Se me disserem, pastor, o que você pensa disso aqui? Nada, já está opinado. Mas olha, aí a sua opinião, a minha opinião que diz aí. Não, essa é minha experiência. Mas é o decreto que vale. E se a graça não funciona em mim? Não, isso não me importa se trabalhou, se funcionou. A mim o que importa é o decreto de Deus. Se Deus disse, não me importa a experiência. Ainda que morra, ainda que exploda, eu sigo dizendo o que Deus disse.